Hoje vamos falar de um assunto específico sobre investimentos, os primeiros passos, tudo que você precisa saber para como começar a investir. Se você está aí perdido, com medo de investir, nunca nem viu, nem sabe o que é investimento, então essa live é para você e fica com ela até o final, que tem dicas muito legais. Bom, primeiro eu quero começar a falar como eu entrei nesse mundo dos investimentos, né? Eu comecei a ver sobre investimentos, eu tinha mais ou menos aí 18, 19 anos. E aí, quando eu tinha essa idade, me apresentaram um Tesouro Direto, falaram que é muito bom para começar a investir e tal. Aí eu fiquei pensando, achei interessante, né, que você deixa o dinheiro lá, ele rende sozinho. Olha só que interessante. Não é interessante isso, gente? E aí eu fui até abrir a conta na corretora para investir e no final eu fiquei com medo. Fiquei com medo de que, bom, será que se eu deixar aquele dinheiro lá é mesmo seguro? Será que eu vou ter esse dinheiro de volta mesmo? Será que eu não vou ter ser passado para a perna? Ninguém vai pegar meu dinheiro? E aí eu fiquei com medo. E o que eu fiz? Não investi. E agora eu tô como? Arrependida. Lógico, porque quem não... Todo mundo, o maior arrependimento do investidor é não ter começado antes. Esse é o maior arrependimento de... Pode perguntar para qualquer investidor. Eu acho que o maior arrependimento é, putz, eu não comecei antes. Então não cometa esse mesmo erro. Vamos lá, já começa a investir o quanto antes, tá? Porque o investimento, ele é sim seguro se você souber aonde você investir. Legal? Então, o primeiro passo é desmistificar algumas coisas. Primeira coisa que todo mundo acha muito... Tem essa crença limitante. Ah, não, só investe quem é rico. Ou só pode investir quem tem muito dinheiro. Gente, vamos parar com isso. Parar com essa historinha. Porque isso já passou há muito tempo. Primeiro você precisa investir para aí sim ser rico. A história é outra. É o contrário isso daí. Essa sua crença limitante não existe. Então você não precisa ter muito dinheiro para investir. Você precisa de conhecimento para investir. Aí sim. Agora, por que eu falo isso? Porque tem investimentos que você pode começar com R$30. Aliás, tem muito CDB aí que também você pode começar com até menos. Tem contas correntes remuneradas que você começa com R$1 apenas. Você colocou o dinheiro lá, ela já está rendendo. Olha só que bom. Então, pode parar com esse pensamento de que só investe quem é rico. Isso não é verdade, tá? Segunda crença limitante. A pessoa vem e dá outra desculpa em cima dessa... Daí, eu acabei de falar que não precisa de muito dinheiro para investir, aí a pessoa pensa, nossa, mas será que compensa investir com tanto pouco dinheiro? Sim, compensa investir com cada centavo que você tiver. Tira essa crença limitante também. Se você tem R$30, invista R$30. Se você tem R$100, invista R$100. Pense que você amanhã vai estar mais rico do que estava ontem. É sempre uma escada crescente. O investimento nunca é maléfico, você nunca vai ser uma coisa ruim o investimento se você investir com conhecimento, tá bom? Então, desmistificado essas crenças, vamos para o primeiro passo para quem quer investir. Primeiro passo de todos, para você começar a investir, você primeiro precisa se pagar primeiro. Que história é essa de se pagar primeiro? O que é isso, Priscila? É simples. Se pagar primeiro é você, quando cai o seu salário, você recebeu um dinheirinho, você separa uma porcentagem para você investir. Seja ela 10%, ou aliás, muita gente não consegue separar 10%, que seja R$50. Que seja R$10 por semana.
que no final do mês você vai ter R$ 40. Tá bom, mas você coloca lá numa conta corrente remunerada e ele já vai investindo, já vai rendendo. Mas se pague primeiro, tenha esse hábito, crie o hábito. Nem que você separe um potinho dentro de casa e você coloque lá moedinha, R$ 1 por dia. No final do mês você vai ter 30 moedas lá. 30 moedas de R$ 1, vai ter R$ 30. Então você vai lá e investir esses R$ 30. Sempre compensa, sempre vale a pena e é necessário você criar esse hábito de se pagar primeiro, tá bom? Segundo ponto, defina qual o seu objetivo. Não tem como você investir sem um objetivo claro. Como eu já falei em muitas lives, não dá para você ter uma vida financeira saudável se você não sabe nem para que você quer uma vida financeira saudável. Para que eu quero dinheiro? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? É só ter dinheiro para ter dinheiro? Aposto que não. Aposto que é para você viajar, para ter uma vida legal, um estilo de vida legal. Então, realmente, tenha um objetivo. Saiba por que você está investindo. Eu, por exemplo, estou investindo agora para viajar agora em julho. Será que eu vou conseguir? Com certeza, porque o meu planejamento tá já certinho. Estou investindo a quantidade necessária, no prazo necessário. Como você faz para definir um objetivo? É simples. Você precisa saber o quanto você precisa saber quando você precisa. Então, por exemplo, eu vou viajar para onde? Para Gramado. Quanto eu preciso para ir para Gramado? De uns R$ 3.000. Quanto eu preciso guardar por mês para ir para Gramado? Uns R$ 500 por mês. E então eu já tenho essas coisas definidas. Então você visualizou, você precisa saber o quanto e o quando. Tem que ser específico. O seu objetivo ele precisa ser tangível. Você precisa saber o que realmente você quer para aí você conseguir. Então não adianta você também investir o seu dinheiro lá e deixar ele jogado, que ele não vai. Você muitas vezes pode se desmotivar se deixar o seu dinheiro lá jogado, tá? Se só investir e deixar ele acumulando lá, muitas vezes você pode se desmotivar e parar de investir. Então não adianta, você precisa ter um motivo, uma meta, um objetivo, ok? Terceiro ponto. Eu já tive uma live aqui falando sobre dívidas. As dívidas, elas são ruins para um orçamento financeiro, principalmente para quem quer investir. Por quê? Se você tem dívidas, dívidas em atraso, ok? Porque tem 2 tipos de dívida, como eu tinha já falado na live aqui. Primeiro são aqueles compromissos financeiros. Os compromissos financeiros você sabe que você consegue pagar, tá lá de boa, é a prestação do carro. São compromissos financeiros que você consegue pagar. Agora as dívidas é aquele cartão que você não conseguiu pagar a fatura e tá rolando juros. E aí ele tá lá em atraso e tá rolando juros. Então se você começar a investir com uma dívida, o seu dinheiro não vai render. Porque pensa, os juros que você vai estar pagando na dívida sempre vai ser mais alto do que o seu investimento. Juros de dívida é muito alto. Então não vale a pena você ficar pagando juros e investir. Então primeiro você arruma as suas contas, dá um jeito nas suas dívidas. Se possível, se for escolher o método de exterminar com as dívidas, de juntar um montante e pagar tudo de uma vez, então faça isso primeiro e aí depois você começa a investir de verdade, ok? Quarto ponto, é necessário uma organização financeira. A organização financeira ela é primordial para ter no seu dia a dia, né? Imagina para quem quer investir muito mais. Para você investir, você precisa saber o quanto você ganha, o quanto você gasta, como você gasta,
quais são os gastos que você pode eliminar, quais realmente você precisa manter. E principalmente com a organização financeira, você consegue visualizar o seu orçamento, consegue dividir o seu orçamento. Então, por exemplo, eu já dei aqui o exemplo do método 70-30. O método 70-30 é, você usa 70% para o seu agora, ou seja, para você gastar com o seu agora. 60% para você pagar suas contas essenciais, 10% para você viver o seu lazer e os 30% para você investir. Então, esse é um estilo de orçamento, não é uma regra. É lógico que todo esse orçamento pode ser mudado conforme a sua realidade, mas veja que é primordial para você conseguir visualizar qual é o seu orçamento, quanto você pode investir. E cai naquela primeira regra lá, se pague primeiro. Se você já tem o seu orçamento já feito, montadinho, então você sabe quanto você pode investir no mês. Ah, eu posso investir esse mês R$200. Pô, legal, ótimo. Que seja R$100, ótimo. Comece a investir com R$100. Então, se pague primeiro. Tenha lá o seu orçamento bonitinho. Quinto ponto. Para investir, você não consegue investir se você não tem um intermédio, né? Então, é necessário você abrir uma conta numa corretora de valores. Aí você vira e me fala, ai, mas será que eu consigo, não dá para investir direto no banco que eu tenho, grande? Ah, eu tenho conta lá no Banco da Caixa, por exemplo. Então, sabe qual é o único problema dos bancões? Esses bancos de varejo, ele é como se fosse uma loja que vende apenas uma marca. Ou seja, ele só vai te vender investimentos, vai te oferecer investimentos apenas dele mesmo. Então, ele só vai te oferecer CDBs da Caixa mesmo, por exemplo. Se você não sabe o que é CDB, não tem problema, logo mais eu vou te explicar. Mas você entendeu a visão da coisa? Ele não tem como você diversificar num banco grande, ele só vai te oferecer investimentos dele próprio. E também, outra desvantagem em investir em banco grande é que ele cobra taxa de administração, uns cobra taxa de custódia. Então, você tem que ficar atento a essas taxas que eles cobram. Porque para o banco grande, não compensa você investir nele. Porque para ele, na cabeça dele, é tipo, o que eu oferecer aqui para ele, ele vai estar aceitando porque eu sou mais seguro e tudo mais. Então, esses bancos de grande porte, ele não tá ligando muito para o seu dinheiro. Agora, as corretoras, muito pelo contrário, elas são como grandes shoppings de investimento. Você consegue encontrar variedades de investimentos, vários tipos, de vários bancos, com taxas diferentes. Então, é muito mais fácil de você diversificar. Por isso eu indico realmente para você abrir uma conta numa corretora de valores ou até mesmo num banco digital, como por exemplo o Banco Inter, que eu uso. Agora, aí você me pergunta, quais bancos, qual corretora, qual banco digital você usa? Bom, eu uso o Banco Inter, eu uso várias corretoras. Uso o Banco Inter, eu uso a Rico também, a corretora Rico também é muito boa. Tem a Sofisa, para quem ainda não tem a reserva de emergência, o Banco Sofisa também é muito interessante para a reserva de emergência. Tem a Isinvest, enfim, tem uma variedade de corretora para você escolher, tá bom? Mas abra uma conta em uma corretora de valores, beleza? Esse é um passo que não dá para fugir. Abriu a conta numa corretora, é automático, eles vão te mandar um questionário para você fazer a análise de perfil. E esse é o nosso sexto ponto. A análise de perfil, ou suitability, como algumas corretoras chamam, é simplesmente uma análise para entender qual perfil de investidor você tem. É necessário você saber qual o seu perfil de investidor, porque existem alguns tipos de perfil. Existe o perfil conservador, que são aquelas pessoas que têm medo de perder
dinheiro, que tem aversão ao risco, ela só quer ver lá o seu dinheiro rendendo um pouquinho por mês e tá tudo bem. Tem o segundo tipo de investidor, que é um investidor moderado, que ele está disposto a correr um pouquinho mais de risco, que sabe que ele precisa de um pouquinho mais de risco para ter uma rentabilidade melhor, mas ainda ele não corre tanto risco. Ele dá uma segurada ali, a palavra de ordem dele é equilíbrio. E o terceiro tipo de investidor é o investidor arrojado. É aquela pessoa que já entende como o mercado funciona, entende que tem altas e baixas no mercado e ele aceita o risco. Ele sabe que tem risco mesmo e quanto maior o risco, maior o seu retorno de rentabilidade. Então, esses três tipos de investidor, em qual deles você entrar com esse questionário de análise de perfil, você vai ver qual o melhor investimento para você. Porque não dá para um perfil conservador investir em ações. Por que não dá? Porque ações é um investimento que corre muito risco, ela é um investimento volátil. Ela cai, sobe, desce todos os dias. Então, não tem como um investidor que tem total aversão a risco investir em uma ação. Então, é por isso que você precisa entender qual o seu tipo de perfil. Tá ok? Então, se você já sabe qual é o seu tipo de perfil, não, eu sou moderado. Então, já dá para você fazer ali uma carteira mais para um perfil moderado. E aí você vai adequando a sua carteira, ok? Sétimo ponto. Bom, entrou lá na corretora de valores, viu lá qual o seu perfil de investidor. Agora, você precisa começar a sua reserva de emergência. Não tem como você começar nos investimentos sem uma reserva de emergência. A reserva, ela é a entrada ali para o pequeno investidor, para o investidor iniciante. A reserva de emergência, ela é extremamente importante para você ter a segurança financeira. Por quê? Se acontecer alguma cagada no meio do caminho, você quebrou o pneu do carro, sei lá, ficou doente, precisou gastar com saúde, com farmácia, você vai pegar dinheiro da onde? De terceiro? Não, pega da sua reserva de emergência. Então, é necessário ter a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Ela é constituída de 6 meses do seu custo de vida. O que é o custo de vida? Custo de vida nada mais é do que o quanto você gasta por mês. Então por exemplo, uma pessoa ganha R$2.000. O seu custo de vida, quanto ela gasta por mês, é 1.500. Lembrando que o custo de vida não pode ser o quanto você ganha. Se é o quanto você ganha, então você precisa rever o seu custo de vida. Você tá gastando mais do que o seu salário permite. Então, reveja. Então a pessoa ganha R$2.000. O custo de vida dela é 1.500. 1.500 vezes 6 é R$9.000. Então, você precisa lá pegar ter R$9.000 investido. E aí você vira e me pergunta, tá, vou ter R$9.000 como? Vou colocar onde esse dinheiro? Calma, é simples. Separou, caiu o dinheiro lá no seu salário, como a gente falou no primeiro tópico, você já investe esse dinheiro lá na corretora. Já colocou lá na conta da corretora, você tem 3 opções de investimentos, tá? Primeiro, é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic nada mais é do que um título público. É um dos investimentos mais seguros, porque você vai estar emprestando dinheiro para o governo. E ainda você vai receber juros de volta. Então, você vai receber o valor que você investiu, mais uns juros que vai estar lá correndo no decorrer do prazo que você vai deixar lá.
uma boa coisa do Tesouro Selic é que você pode resgatar a qualquer momento, tá? Então, você não precisa ficar preso a carências e tudo mais. Você consegue resgatar esse dinheiro a qualquer momento. E o outro ponto, outro investimento muito interessante é o CDB 100% do CDI, com liquidez diária. Ele tem que ser liquidez diária, porque senão você não consegue resgatar ele a qualquer momento. Então, nas corretoras de valores também existem CDBs com liquidez diária que seja no mínimo 100% CDI. O que é isso? CDB, quem investe no CDB é quem está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, ou seja, para um banco. Você pegou lá seu dinheiro, em vez de você pegar emprestado do banco esse dinheiro, não, você vai emprestar para o banco esse dinheiro. E aí você vai receber o valor que você emprestou, mais os juros acumulados com o tempo. Esses CDBs de liquidez diária, ele também rende diariamente, tá? E você pode resgatar a qualquer momento. Então, também são bem interessantes. Eu, por exemplo, junto a minha reserva de emergência num CDB do Banco Sofisa. Então, eu tenho a conta lá do Banco Sofisa e tenho a minha reserva de emergência que lá ele rende 110% do CDI. Então, é interessante. No Banco Inter, por exemplo, já tem um outro CDB que também é 100% do CDI. Também é interessante, tá? E todos esses investimentos que eu falei, esses dois investimentos que eu falei, ele rende mais que a poupança. Isso é um fato, tá? Por mais que, por exemplo, o Tesouro Selic você paga o imposto de renda, mas isso é uma taxa pequena e ainda assim compensa mais do que a poupança, ok? O terceiro investimento que você pode investir a sua reserva de emergência são contas correntes remuneradas. Essas contas correntes são muito interessantes porque elas são fáceis de resgatar, como por exemplo a NuConta do Nubank, né? Você coloca o seu dinheiro lá e ele automaticamente vai rendendo diariamente, tá? Um 100% do CDI, também é interessante. Mas assim, eu evito a conta corrente remunerada porque ela é muito fácil de você pegar o seu dinheiro de volta. Então, seu cérebro fica tentado, né? Ai, não, eu vou pegar ele de volta. Apareceu qualquer pizza, qualquer jantar com os amigos, e aí você fala, mas é só essa noite. Vou pegar aqui o dinheiro de volta rapidinho, depois eu devolvo. E aí nunca devolve. Então, por isso que eu evito a conta corrente remunerada. Se puder deixar nos dois, ou no Tesouro Selic ou no CDB, eu acho que eles dificultam para você pegar o dinheiro. Dificulta entre aspas, né? Se você precisar mesmo do dinheiro, você vai pegar ele de qualquer jeito. Mas você tem que solicitar o resgate. Já na conta corrente remunerada, não. Você só passa lá o cartão de crédito e tá tudo certo. Então, por isso que eu acho que é mais seguro para o seu dinheiro você deixar ou no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária. O oitavo ponto eu também não sei se eu falei, esses investimentos rendem mais que a poupança, ok? Porque a poupança rende apenas 70% da Selic e esses investimentos rendem o valor da Selic. A Selic hoje está em 2,70 e pouquinhos e a poupança rende apenas 70% desse valor. Então, sim, vale a pena você tirar da poupança e colocar nesses outros investimentos. Bom, oitavo ponto. Estude sobre investimentos. Conhecimento é necessário. Conhecimento é uma das maiores riquezas que você vai ter para o resto da sua vida. Então, nunca é tarde para adquirir conhecimento e conhecimento nunca é demais. Então, estude sobre investimento, estude eu achei o Tesouro Selic interessante, vou estudar sobre investimento, sobre esse investimento. Coloca lá no Google. Coloca lá no Google. O que é o Tesouro Selic? O que é o CDB? E vai pesquisando.
Tem vários vídeos, até no meu canal mesmo no YouTube, tem vários vídeos, vários não. Eu postei uns do Tesouro Direto, postei um dos CDBs. Então é só ir lá no canal e assistir esses vídeos, tá? Mas estude de qualquer forma, ok? 9º ponto, invista pelo menos em um título que você estudou. Vai, por exemplo, eu estudei o Tesouro Selic. Vai lá e investe. Vai lá, coloca R$100. O Tesouro Selic, o mínimo que você pode investir nele é, se eu não me engano, é mais ou menos em R$107. Então, vai lá e investe R$107 no Tesouro Selic e vê o que acontece. Ele vai render um pouquinho por dia e você vai ver esse retorno. Ou se não, investe num CDB, mas você precisa agir. Não adianta só adquirir o conhecimento e você não agir. Então, você aprendeu sobre aquilo, coloque a mão na massa. Faça, pratique. E invista lá um pouquinho só por mês. E aí você vai começar a entender o mercado, como o mercado funciona. Tá ok? 10º ponto, diversifique os seus investimentos. Então, você já passou ali por todas essas etapas e aí agora você já tem a sua reserva de emergência pronta. E aí o que você vai fazer? Vai diversificar. Vai colocar, agora eu já tenho meu dinheirinho na reserva de emergência, agora eu quero investir para um outro objetivo, agora eu vou querer investir para minha viagem. Então eu vou lá e pego um outro investimento que vai me render mais num prazo X, e aí eu vou diversificando minha carteira. Vou tendo renda fixa, renda variável e assim sucessivamente. Então, nunca coloque os ovos numa cesta só, porque essa cesta pode despencar e você quebrar todos os ovos. Então, sempre diversifique a sua carteira, tá ok? De conteúdo é isso. Então é isso, meu povo. Boa noite a todos e até a próxima live.